Salve rapaziada, como que vocês estão? Hoje eu vim trazer um vídeo um pouquinho mais técnico para o YouTube, né? Algo que fazia tempo que eu não trazia para cá. Então hoje vamos falar um pouquinho sobre a AWS Lambda, explicar um pouquinho aí de como funcionam as lambdas para quem não conhece e também vamos subir a nossa primeira lambda, tá? Vou mostrar aqui um passo a passo de como vocês conseguem subir a primeira lambda de vocês. Bom, antes de começar o vídeo, eu queria falar para vocês aqui da plataforma da Rocket City, uma das melhores escolas de programação atualmente. Aqui no plano da Rocket City One você ganha acesso a todos os cursos da plataforma. Então você tem curso de PHP, Go, React, C Sharp, Java, enfim, as principais linguagens aí do mercado de trabalho. Além de ter mais de 100 projetos práticos ali no meio dos cursos. E se você achar que não faz sentido pegar todos os cursos ali da Rocket City One, você consegue pegar as formações aqui individuais também. Bom, vou deixar o link na bio aí para quem tiver interesse. E lembrando que com o meu cupom SouzaDev você ganha um bom desconto aí na sua assinatura. Bom, o que é uma AWS Lambda? Bom, uma definição rápida aqui que eu encontrei para a AWS Lambda é basicamente uma função na nuvem que roda sobre demanda. Ah, Souza, como assim sobre demanda? Tá, então antes de falar de Lambda, vamos falar de aplicações ali que rodam em container, né, que rodam 24/7. Por exemplo, vamos imaginar que a gente tem uma aplicação aqui rodando dentro do ECS, né, da AWS. E aí pode ser tipo uma aplicaçãozinha Java e Spring. Então quando uma aplicação ela roda no container ali, né, ela fica disponível 24/7, né? Então ela fica disponível o tempo inteiro. Então uma vez que você sobe aquele container, tal, ele executa, a sua aplicação está sempre rodando, mesmo que não tenham pessoas de fato utilizando, fazendo requisições. Então você está pagando mesmo está pagando por aquele recurso, mesmo que não necessariamente tenha alguém usando, entendeu? Então quando a gente tem ali uma função lambda na AWS, a gente basicamente só vai ser cobrado quando alguém de fato for lá e fizer uma requisição para aquela função, né, para aquela lambda. Então a gente vai pagar conforme as pessoas estão usando. Então vamos supor que você tem uma aplicação ali que ela vai rodar uma vez no dia, por exemplo, sei lá, todo dia às 9 da manhã você vai rodar alguma coisa ali na base de clientes para atualizar alguma coisa. Então é uma task ali que você vai rodar uma vez por dia, certo? Então você pode ter uma aplicação aqui, Java Spring, né, dentro de um ECS, rodando 24/7, e aí você cria lá um scheduler dentro dessa aplicação de Spring, né? Você coloca lá o cron tab, então você coloca lá o horário que você quer que aquilo execute todos os dias, e todo dia aquela aplicação do Spring e tal vai rodar aquele scheduler que você programou e vai fazer o que ele tem para fazer. O problema é que você vai ter um container online 24/7, mas só vai ser executado uma vez no dia. E aí não faz nenhum sentido, porque você está pagando pelo recurso de deixar aquele container de pé o tempo inteiro para não usar. Então, para esse cenário, você poderia ter simplesmente uma lambda na AWS, e aí você executa essa lambda todos os dias às 9 da manhã. Então, você vai fazer uma requisição, você vai ser cobrado apenas por aquela requisição que você fez para a Lambda, que vai sair praticamente de graça, né? Até porque a AWS ela começa a cobrar mesmo a partir de 1 milhão de requisições, se eu não me engano, alguma coisa assim. Beleza? Então a Lambda você sempre vai pagar só pela usagem mesmo, só na hora que alguém for lá e fizer uma requisição para ela. Então, dependendo do cenário aí do seu projeto e tal, você pode ter uma grande economia de custos quanto a isso, porque você não vai precisar pagar por todo o tempo aqui de um container, toda a infra que você provisionou, enfim. Outro ponto interessante das lambdas é que elas são serverless. Por mais que o nome dê a entender, né, que pô, serverless, né, então não tem servidor, não precisa de servidor para rodar uma lambda. Na real precisa e existe um servidor por trás ali para essa lambda ser executada. A diferença é que você não precisa gerenciar esse servidor. Então todos os serviços ali da AWS que são serverless, como a Lambda, como o Dynamo, enfim, outros recursos, são totalmente gerenciados ali pela AWS. Então a própria AWS se preocupa com a infra, né, dessa Lambda. Então, pô, você não precisa subir aqui um container ECS, não precisa configurar um load balancer, porque a própria AWS ela cuida desse provisionamento, né, desse servidor, cuida da escalabilidade. Então você consegue se preocupar realmente mais só no código do que aquela Lambda tem que executar. Então, só reforçando, por ser serverless, você não precisa se preocupar com uma instância C2, com container, com load balancer, escalabilidade. Tudo isso já é gerenciado pela AWS. Então, quando usar Lambda, né? Quando você tem algum processamento ali rápido, né? Então, até 15 minutos pode durar esse processamento. Então, as lambdas elas não passam de 15 minutos executando, tá? Então, a partir do momento que uma lambda inicia, ela tem até 15 minutos para terminar o que ela tem para fazer. Se der 15 minutos e não terminou, ela simplesmente vai morrer e o processo não vai terminar. Quando o acesso também for eventual, né? Então, como eu falei, se não tem a necessidade do seu serviço ali ficar 24/7 online para o seu usuário, então
é de se pensar ali, faz sentido você usar uma lambda para cobrar só pelo uso. E se você quiser economia, né, então em muitos casos aí pode ser muito mais barato você usar a lambda, ser cobrado pela usagem dela, do que subir toda uma infra ali, containers e tal, para ser cobrado 24 por 7 e às vezes você nem está usando. E simplicidade, né? Então a ideia da Lambda ela é realmente ser simples. Então o objetivo da Lambda ela tem que ser bem clara. Você vai ter poucas linhas de código para executar uma tarefa. Então você não vai criar ali 50 services dentro de uma Lambda porque ela precisa ser realmente simples. Devo usar framework ou não em Lambda? Acho que é uma dúvida que pode surgir. Na minha opinião, não, mas eu coloquei um depende aqui. Acho que depende muito do cenário, talvez enfim, da aplicação ali. Mas no geral eu acredito que não, porque a ideia da Lambda é ela ser rápida, né? Então quando você usa um framework ali, isso vai deixar ali sua função, né, sua aplicação mais pesada. Então vai impactar no tempo de inicialização daquela Lambda. E a ideia da Lambda é justamente ela ser rápida. Então quando você usa ali a linguagem pura, o tempo de inicialização pode ser maior. E como eu falei, a ideia das Lambdas é ela ser realmente algo simples. Então talvez não justifique você usar, por exemplo, um ORM ali na sua Lambda. Às vezes você usar um SQL puro ali e tal, já pode dar conta, não sei. Então acho que depende muito, mas no geral não costumo usar framework para Lambda não. Seria mais ali a linguagem pura mesmo para deixar mais rápido. E até falando ali no tempo de inicialização, né? Temos ali o chamado cold start nas Lambdas. O que é o cold start? Ele é basicamente o tempo ali, o tempo que a AWS demora para preparar o ambiente da sua Lambda, né? Preparar ali o servidor. Lembra que eu falei que por mais que seja serverless, né? Que a AWS gerencia, tem esse tempinho para ela preparar aquele ambiente para aí sim ela conseguir executar o código da sua Lambda. Então, para quem já trabalhou com Lambda e já deve ter percebido que a primeira requisição que você faz na sua Lambda, ou depois de um tempo, né? Essa requisição ela demora mais do que as próximas requisições, né? Porque é justamente esse tempo que a AWS prepara o ambiente da sua Lambda para executar o seu código. Então é como você pensar num carro aí, um carro antigo. Pô, a primeira partida ali que você dá no carro de manhã, que tá frio e tal, essa partida pode demorar um pouquinho mais, né, para o carro pegar no tranco. E aí já as próximas partidas que você vai dando no dia ali vão ser mais rápidas, né? Porque o carro que o carro já foi ligado, né? O carro já está aquecido, enfim. Então seria mais ou menos isso, a ideia de cold start. Então é basicamente isso, sempre na primeira requisição que você vai fazer ali, ou depois de um tempo, né? Porque, pô, vamos supor que você criou lá, fez a primeira requisição, ela preparou o ambiente e as próximas execuções vão ser rodadas nesse mesmo ambiente que ela já criou. Por isso que essas próximas requisições são mais rápidas. Mas vamos supor que você passou ali 15 minutos sem fazer nenhuma requisição. Esse ambiente que ela preparou, a própria AWS ela desfaz esse ambiente, né? Já que você não está usando, ela desfaz até para ela não ficar consumindo os recursos ali. Então, depois de um tempo, ela precisa recriar esse ambiente e aí essa primeira requisição depois de um tempo também demora. Esses são os cenários que acontecem o cold start. E aí, para resolver esse problema, vamos dizer assim, do cold start, existe uma configuraçãozinha ali da AWS chamada Provisioned Concurrency, que é basicamente uma configuração ali da AWS que ela vai manter a sua função aquecida o tempo inteiro. Então, você não vai ter o cold start. Então, toda requisição que você fizer, ela não vai demorar esse tempinho a mais, porque o ambiente ali, né, já vai estar aquecido. Então, em cenários que você não pode ter esse tempo de cold start, tipo, aqueles milissegundos, aqueles segundos que a AWS demora para preparar o seu ambiente, pode ser crucial para a sua aplicação. Então, faz sentido você usar o Provisioner Concurrency para não ter esse tipo de problema. Agora, se para sua aplicação está tudo bem, esperar ali alguns milissegundos, alguns segundos a mais na primeira requisição, aí não é necessário usar essa função da AWS. E quais são as melhores linguagens, né, para a gente usar em uma Lambda? E como eu falei, a ideia da Lambda é ela ser rápida, né? Ela precisa inicializar rápido para poder responder rápido para o seu usuário. Então, no caso, não faz muito sentido você usar, por exemplo, um Java, já que é uma linguagem mais pesada, ela não demora um pouquinho mais para inicializar, sabe? Então, as mais recomendadas, as que eu mais vejo usar assim disparado é Golang, que é a que tem o menor tempo de cold start, Python e Node, né? Então, aí Java, C Sharp, Kotlin, não são linguagens tão boas para Lambda. Bom, acho que eu falei bastante. Vamos para o código, então. Vamos mostrar para vocês como que vocês criam e executam uma Lambda simples, tá? Não vou fazer uma Lambda tão complexa. Uma Lambda bem simplesinha lá na AWS. Bom, vamos lá. Estou aqui com o meu VS Code aberto. Então, vou entrar aqui no novo terminal, criar uma pasta chamada Go Lambda. Vamos entrar nessa pasta. Vamos criar o arquivo main.go. No Go também a gente sempre precisa iniciar o módulo, né? Go mod init, e a gente dá um nome para esse módulo, chama de Souza Go Lambda.
Ele gerou aqui para mim então o Go Mod, né? O meu módulo tal, versão 1.24 do Go. E aqui no Go a gente sempre precisa ter o package main com a função main, tá? Então toda aplicação no Go ela começa a partir dessa função main. Aqui no Go a gente tem esse pacotinho aqui, né? github.com/ws/ws lambda go. Então vamos copiar esse cara, vamos dar um go get e esse pacote. E quando a gente faz isso, ele adiciona aqui ó, no nosso Go Mod. Bom, então vamos aqui importar dois carinhas. Então, o primeiro é esse pacote que a gente importou /lambda e o segundo é esse aqui /events. Aí no Go, sempre que a gente não usa alguma variável, algum import, enfim, ele sempre pede para tirar, por isso que ele reclama, ó, importado e não está sendo usado. Então, vamos usar esse cara aqui. Então, na nossa função main, lembra que eu falei que todo o programa ali do Go ele executa a partir da função main. Então, ela vai ser a primeira que vai ser chamada ali pra gente. Então, dentro dela a gente vai dar um lambda.start e a gente vai chamar o handler, que é uma função que a gente vai criar aqui embaixo. Então, vamos criar essa função handler aqui embaixo. Então, function handler, a gente vai passar aqui o contexto da lambda. E aí, como segundo parâmetro, a gente sempre vai passar qual que é o tipo de evento que está acionando aquela lambda. E aí existem, cara, diversos tipos, né? Diversas formas de a gente acionar uma lambda na AWS. Então, vindo aqui nos exemplos, né, de eventos que a gente pode passar ali numa lambda Go, então eu tenho o API Gateway, então é quando a gente chama um endpoint ali do API Gateway e aquele endpoint executa a lambda. Outro muito comum é o S3 Events. Então, pô, às vezes você sobe um arquivo no S3 e esse S3 notifica aquela lambda. Ou quando chega uma nova mensagem no SQS. Então, você pode ter uma lambda que fica escutando aquele SQS. Sempre que chega uma mensagem nova no SQS, a lambda executa. Também tem o SNS, SS, enfim, então são várias formas aí que a nossa lambda pode ser acionada. Para o nosso exemplo, a gente vai usar esse aqui, ó, API Gateway, tá? Então vamos simular que a gente está chamando a lambda a partir de um endpoint ali do API Gateway. Então vamos declarar aqui como request events, que é o pacote que a gente portou ali em cima. E aí você vê, ó, tem um monte de evento aqui, um monte. E a gente vai pegar esse aqui, ó, API Gateway Proxy Request. Como retorno a gente vai definir isso aqui, né? Então do mesmo pacote de eventos, a gente vai pegar o API Gateway Proxy Response. Então da mesma forma que a gente passa um request para uma lambda, a gente precisa também ter o response. E aí aqui eu vou retornar simplesmente um hello world, tá? Nada muito complexo não. Então beleza, essa vai ser a nossa lambda, a gente vai chamar ela pela AWS ali e ela vai ter que retornar pra gente um 200 hello world no body. Bom, e para subir essa lambda na AWS a gente vai zipar ela e aí a partir desse zip a gente vai subir lá na AWS. Então independente se você fez em Java, em Go, em Python, você sempre precisa zipar essa lambda para subir na AWS. Se eu não me engano, você pode até gerar a imagem Docker das lambdas para subir lá, mas enfim, vamos fazer da forma mais tradicional, né, que é através de um zip. Eu estou usando o arquivo aqui Makefile, né? Então defino algumas variáveis, como o nome do meu binário, porque eu vou ter que gerar um binário dessa minha lambda, né? Eu preciso dar um nome para esse binário e a partir desse binário eu gero o meu zip. Então vai ser esse zip aqui que a gente vai subir lá na AWS. Então aqui no Makefile a gente tem alguns comandos, né? Então, por exemplo, aqui esse ponto .fone aqui, ele diz que essas palavras, elas são tarefas e não são arquivos. Então isso ajuda a evitar alguns conflitos, por exemplo, se eu tiver um arquivo chamado build, ele ajuda a evitar esses conflitos. O all ele é o comando padrão, né? O target aqui quando a gente executa o comando make. Então ele vai basicamente rodar o comando build. Então quando a gente roda um make, ele roda o all e o all vai aqui rodar pra gente o build, então ele vai buildar e vai gerar aquele binário pra gente, e depois de gerar o binário, ele vai rodar aqui e gerar um zip pra gente. Então aqui no terminal eu vou rodar make. Então você vê ó, que ele rodou o primeiro comando, depois ele rodou o segundo comando gerando o zip, então ele gerou os dois pra mim aqui, ó, o bootstrap, que é o meu binário, tá vendo? Ele nem mostra aqui, porque ele é um binário, e aí a partir desse binário ele gerou o meu zip aqui da minha lambda. Então é esse zip que a gente vai subir lá na AWS e executar. Bom, então aqui na AWS vamos vir aqui em lambda, criar uma função, criar do zero, vamos dar aqui ó, golang function. No tempo de execução a gente precisa passar qual que é a linguagem, né, que a gente está usando para essa lambda. Então pode ser .NET, Java, Python, Node. Para o caso de Go, a gente precisa selecionar esse aqui, ó, Amazon Linux 23. A arquitetura vamos deixar essa mesmo, criar função. Então beleza, a função foi criada, mas ela está vazia, tá? Então aqui em código, né, origem do código, a gente vem fazer upload de arquivo zip, fazer upload, e a gente pega esse zip que a gente acabou de criar. Então, beleza, subimos aqui a nossa lambda. Uma coisa que a gente precisaria fazer para configurar aqui, para a lambda funcionar, seria definir aqui o nosso manipulador. Mas nessa nova versão aqui do Amazon Linux 23 já não precisa, né? Nativamente ele já consegue reconhecer a nossa função handler, o nosso main ali, né? Então agora é meio que só executar. Então eu criei um teste aqui, ó. Então eu basicamente simulei um evento como se estivesse chamando pelo gateway mesmo. Então passei aqui o path, por exemplo, do endpoint, qual que é o HTTP method, o body, mas tanto faz porque
Na nossa Lambda a gente não faz nada, né? A gente não usa nenhum desses campos, então foi mais para montar alguma coisinha aqui mesmo, mas a gente basicamente pega esse evento e chama a Lambda. E assim que a gente dá um invoke, ele retorna exatamente aquilo que a gente definiu, um 200 e o body aqui hello world. Bom, então é basicamente isso, tá? É bem simples mesmo, criamos aí nossa primeira lambda. É óbvio que nossa lambda não faz absolutamente nada, né? Mas aí você já sabe como criar, como gerar um binário, como criar o zip, subir lá na AWS. A partir disso, vocês criam a lógica de vocês aqui dentro da sua lambda, tá? Então, se você quiser usar essa lambda para salvar um arquivo no S3, buscar alguma coisa de um banco de dados, seja um banco de dados SQL, um Dynamo, enfim, aí fica da criatividade de vocês. Vou subir esse código aqui no GitHub, então eu vou deixar até o link do repositório e tal, direitinho para quem quiser copiar esse código aqui, né, os pacotes, makefile e tal. Vou deixar tudo no GitHub. Inclusive, eu vou fazer várias aulas, então dentro desse Git, dentro desse repositório, vai ter o código de cada aula que eu for trazendo aqui para vocês, tá? E aí, inclusive, eu vou trazer aulas tanto de Golang, tá? Então vai ficar dentro desse repositório aqui. E eu também vou trazer aulas de Java, Spring, coisas assim também. Fechou? Tamo junto demais. Espero que vocês tenham gostado desse estilo de vídeo mais técnico. Deem sugestões do que vocês querem que eu traga, os assuntos, tal. E tamo junto. É nóis.